Olá, gente, eu sou Renato Rosa, sejam bem-vindos. Começa agora, aqui na CNT Multi, o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. Aqui na cidade, a Secretaria Municipal de Educação tem mostrado que inclusão não é só palavra bonita em discurso, é prática no dia a dia das escolas. O Plano Educacional Individualizado, o PEI, é basicamente um plano sob medida para estudantes que precisam de um acompanhamento mais específico. É como se a escola dissesse: cada aluno aprende de um jeito. Então, bora adaptar o caminho. Nada de fórmulas prontas. Aqui, o ensino ganha ajustes personalizados, respeitando o ritmo e as necessidades de cada um. Vamos assistir junto a matéria? Joga na tela. Um trabalho individualizado que respeita as necessidades de cada aluno e utiliza atividades práticas como ferramenta de desenvolvimento. O Plano Educacional Individualizado, o chamado PEI, tem sido aplicado como propostas específicas para estimular diferentes habilidades. Fomos até a Secretaria de Educação para entender melhor. Como surgiu a ideia de implementar o PEI, Plano Educacional Individualizado? Então, o PEI, ele tem toda uma trajetória dentro da educação especial. Então, ele é um dos documentos norteadores que garantem todas as adaptações necessárias para as crianças público da educação especial. Em 2023 foi lançado do Conselho Nacional de Educação o parecer número 50. Ele saiu ali próximo de novembro e ele detalhou quais seriam, né, as orientações referentes que precisariam constar num PEI, né, num Plano Educacional Individualizado. Então ele trazia, um documento foi muito robusto, ele tinha mais de 80 páginas e ele orientava, né, detalhadamente como deveria ser todo esse processo. Porém, esse documento, né, do Conselho Nacional de Educação, o parecer 50, só foi homologado em 2024, em novembro de 2024. E aí ele veio bem reduzido, então de 80 páginas ele veio para 18. E aí ele trouxe bem o objetivo que o PEI ele é um documento pedagógico, então o cunho dele, né, é pedagógico, então ele não é clínico, porque ainda as famílias tinham algumas dúvidas em relação ao PEI clínico, que é utilizado lá nas terapias, do PEI, do Plano Educacional Individualizado Pedagógico. Então ele é um documento norteador que, através do estudo de caso, então conforme a necessidade da criança, ele é descrito, ele é feito para trabalhar as habilidades, as potencialidades e também as dificuldades. Então o PEI ele não é um documento escrito, ele é um documento construído por todos os professores que atendem essa criança no âmbito educacional. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Na prática, o que é PEI e como ele funciona no dia a dia com cada aluno? Após essa movimentação do parecer 50 de 2023, né, homologado em 2024, as redes de ensino começaram a se mobilizar, porque nem toda a rede de ensino utilizava o PEI, né, como um documento norteador da educação especial. Então, a partir desse documento, desse movimento, que os municípios começaram a se organizar. Ah, tá, mas o que precisa ter no PEI? Quais as áreas que precisa ser trabalhado? Como que ele deve ser estruturado? Quem são os responsáveis por esse processo? Então, começou várias discussões. Então, em 2024, né, em 30 de abril de 2024, aqui no estado do Paraná,
ele saiu o código da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, o código da pessoa com autismo. E no código da pessoa com autismo, ele traz ali os objetivos, né, da área da saúde, da assistência, e no capítulo 3, ele descreveu, né, o que compete à educação enquanto também documento norteador. Então, no código da pessoa com autismo, ele descreveu, né, de uma forma incisiva ali, descreveu como deveria ser o PEI. Então o código ele veio para nortear, né? Algumas redes de ensino, então eu participo do FORGE, né, que é o Fórum de Gestores da Educação Especial. Esse grupo participa mais de 25 municípios da região metropolitana e nós tivemos algumas discussões que o código ele veio muito incisivo. E aí, através dessas reuniões, juntamente até com a Alep, nós organizamos que cada município, ele estruturou o seu PEI de acordo com a realidade, né, de cada município, e ele trouxe uma estrutura básica de questão de identificação, de quem é a criança que nós estamos falando, né? Quais as ações, quais as adaptações necessárias para essa criança desenvolver no âmbito educacional. Então, cada município estruturou o seu PEI. Então, aqui hoje no município de Fazenda Rio Grande, o documento, o PEI, né, como eu falei, é um documento feito por muitas mãos, então não é só um único professor responsável por esse processo, mas todos os professores que trabalham com a criança da educação especial. E ano passado nós tivemos uma nova política da educação especial, que veio para reestruturar, né, a rede de uma forma geral também em relação à questão do PEI. Então ele trouxe 2 documentos, né, que o parecer 50 já trazia, que é o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é específico para o professor que atende no AEE, né, ele que norteia o trabalho do AEE dentro das áreas do desenvolvimento, e também do PEI. E a nova política da educação especial, ela, no parecer 50, ela trazia que, através do estudo de caso, conforme a necessidade, né, pedagógica, essa criança precisaria desse documento estruturado. Mas na nova política da educação especial de 2025, ela traz que todas as crianças público da educação especial necessitam, é obrigatório, é direito dessa criança. De que forma as atividades são adaptadas de acordo com a necessidade individual de cada criança? O que é o PEI? Ele é um documento que estrutura todas as ações, esgota todas as possibilidades pedagógicas de intervenções e adaptações dessa criança. Então, quando a gente fala de PEI, a gente fala em adaptação curricular. Então, a adaptação curricular, conforme a necessidade da criança, ele está estruturado, ele está descrito como essa criança vai ser avaliada, né? Quais as habilidades que essa criança tem para trabalhar, potencializar essas habilidades. Ele traz quem é essa criança, então eu preciso saber os gatilhos de crise, né? Porque principalmente, né, algumas crianças com transtorno de espectro autista, não todas, mas algumas têm questão de crise, então eu preciso, dentro da instituição, fazer um manejo dessa crise para que essa criança não seja prejudicada, né, que tenha todo o atendimento necessário para essa criança no âmbito escolar. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. Quais são os principais objetivos traçados dentro desse plano? Esse documento, ele descreve como essa criança vai ser avaliada, quais os objetivos de aprendizagem que vai ser trabalhado com ela naquele trimestre. Então, por isso que ele é individual, que eu vejo as necessidades através de um estudo de caso realizado dentro da instituição com todos os professores que atendem essa criança, quais são as habilidades nesse trimestre que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu posso ter um PEI estruturado para uma criança somente no componente curricular de matemática, somente língua portuguesa, né? Por quê? Porque ele vai descrever
todas as adaptações que estão sendo realizadas com essa criança. Então, ele é um documento que norteia também, inclusive, o planejamento do professor. Então, quando a gente fala de PEI, ele é um documento feito em conjunto. Então, a gente não pode falar de PEI somente da professora regente ou responsabilidade somente da professora da educação especial ou somente da professora do AEE da sala de recursos. Não, eu preciso discutir com todos que atendem essa criança quais vão ser, né, os melhores encaminhamentos metodológicos que vai ser trabalhado. Então, algumas famílias, quando saiu até a nova política e também o Parecer 50, muitas famílias procuraram, é direito do meu filho, eu quero ter, né? Ele precisa do PEI. E aí, através desse estudo de caso, que a gente constatava as situações pedagogicamente. Pedagogicamente, quais as habilidades que eu preciso trabalhar com ele? O que ele já sabe? O que eu preciso trabalhar mais? Quais as dificuldades que eu também preciso trabalhar em conjunto com o AEE, que vai trabalhar as áreas de desenvolvimento para que essa criança desenvolva, né? Então, ele é um documento que ele é revisto ao final de cada trimestre e ele é feito em conjunto com a família, principalmente. Então, nós temos aqui no município o chamado protocolo de conduta, que é um documento que as famílias preenchem para saber quem é essa criança, quais os gatilhos de crise, se essa criança tem seletividade alimentar, quais o hiperfoco dessa criança. Tudo isso ele é implementado no PEI. E também um documento pedagógico que nós trabalhamos, que para chegar no PEI ele tem todo um processo, o protocolo de conduta e escala de suporte. O que é a escala de suporte? Porque cada criança é única. Então eu não posso descrever, pensar num PEI único para trabalhar com todas as crianças. Pelo contrário, pelo nome ele já é individualizado, então eu tenho que pensar naquela criança e pensar nos objetivos daquela criança. Então a escala de suporte, ele é um documento que a gente consegue observar junto com os professores em quais áreas que há mais necessidade de intervenção. Então se é na área da linguagem e comunicação, então nesse PEI eu preciso ter a comunicação alternativa. Né? Se essa criança é não verbal, eu preciso trabalhar algum meio descrito no PEI como que vai ser trabalhada a questão dessa comunicação. Se essa criança necessita de suportes em relação à locomoção dentro da instituição, então eu vou descrever no PEI e também dar o suporte de acessibilidade dentro dessa instituição. Então as barreiras, né, de acessibilidade precisam ser pensadas e estruturadas com todos os professores que atendem essa criança. Na escala de suporte, se essa criança tem mais dificuldade na parte acadêmica, eu preciso mobilizar quais serão as adaptações necessárias para que essa criança consiga aprender. Então, assim, o PEI é um documento final, mas ele é estruturado, todo pensado, e revisado todo final de trimestre, porque essa criança ela evolui. Então eu preciso pensar outras habilidades que ela não sabe que eu preciso ser trabalhado. Então o PEI ele também estrutura a questão dos instrumentos também, como essa criança vai ser avaliada. Então quando a gente fala em avaliação, não é somente a prova pela prova. E o documento PEI, ele justifica e ele traz detalhadamente como que essa criança vai ser avaliada. Porque a criança de educação especial, ela não é avaliada comparada a ela com os demais da turma. Porque como ela é um ser único, ela tem especificidades diferentes das outras crianças, eu preciso pensar também numa avaliação diferente para essa criança. Eu não posso avaliar a prova pela prova. E o PEI, ele garante essas adaptações em relação ao processo de avaliação. Então, o PEI, ele é um documento único, ele é um documento estruturado, ele é um documento pensado para atender às necessidades da criança como um todo. Então, temos muitos desafios em relação ao processo de inclusão, mas o PEI é uma garantia de direito que essa criança vai receber todos os esforços pedagógicos necessários para o desenvolvimento dela durante o período de aula. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta.
Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Como é feito o acompanhamento da evolução durante todo esse processo? Então, em relação à questão da evolução do processo do PEI, os professores da educação especial, em conjunto com os regentes, eles têm autonomia, porque é eles que conhecem a criança ali todos os dias. Então, eles que sabem das necessidades dessa criança, pedagogicamente, né? Então, eles têm essa autonomia para reestruturar, reorganizar o PEI conforme a necessidade da criança. Então, assim, ele não é um documento fechado. Vai ser assim. Então, o PEI é um documento flexível. Então, conforme a evolução da criança, às vezes a criança está passando por acompanhamentos especializados, tem grandes evoluções ali em conjunto. A gente sempre fala da importância da tríade, né? Família, escola e terapia. Quando os três caminham juntos, é nítido a evolução dessa criança. E também a gente consegue observar a evolução que ela teve nesse PEI. Então lá, às vezes no início do ano, a gente pensou em objetivos específicos para essa criança que no final do primeiro trimestre ela já superou. Então, assim, a gente vai precisar reorganizar novas habilidades para ser trabalhado. Então, o professor ele tem essa autonomia. Então, o PEI ele também é um documento flexível, tá? Então, ele não é um documento fechado. Entendemos que cada ferramenta tem o seu papel, mas todas caminham juntas para construir um ambiente mais inclusivo, acolhedor e, por que não, um pouco mais leve. Afinal, aprender é um desafio e fazer isso com apoio faz toda a diferença. O nosso programa chegou mais uma vez ao fim e se você não assistiu pela TV, é simples, baixe o aplicativo CNT Play no seu celular e assista por lá ou também no computador portal.redecnt.com. Eu sou Renato Rosa e este é o programa Viva a Fazenda e até o próximo programa.